Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Deixe seu like caso goste do conteúdo e fique à vontade na seção dos comentários, como sempre, meus amigos. Para quem entendeu aí a referência deixada aí pelo Trunks do Futuro, quis fazer essa homenagem aí para ele, nosso grandiosíssimo aí Trunks do Futuro. Pessoal, e hoje o tema do vídeo vai ser: os boomers não entendem a geração moderna. Esses dias eu estava participando de um retiro católico e lá tinha um senhor de 62 anos que começou a contar como que foi a juventude dele. Ali eu fiquei em silêncio ouvindo ele, porque enquanto ele falava ali sobre o trabalho, o relacionamento, o casamento, família, o esforço que ele teve na época, eu fui percebendo uma coisa mais profunda. A geração dele viveu em uma realidade psicologicamente completamente diferente da nossa. Eu sou da geração Y, tem muita gente que está ouvindo que é da geração Z, um pouquinho da geração X. E qual que seria talvez o maior erro hoje? Seja aí a comparação aí esse erro aí de comparar as gerações diferentes. Os boomers, eles comparam a nossa geração com a deles como se eles tivessem vivido no mesmo mundo, porque não viveram. A geração ali X, que é a geração dos pés de valsas, ela já pegou essa transição. A geração Y, ela pegou o começo da transformação ali digital, e a geração Z, ela já nasceu dentro desse caos psicológico da internet. Então, muita gente não conseguiu perceber uma coisa fundamental, que o ambiente, ele molda o nosso comportamento. Isso é sociologia, isso é biologia, isso é psicologia humana. O mesmo humano não nasce isolado da realidade ao redor dele. Os estímulos, eles moldam desejos, as recompensas, elas moldam hábitos, e a cultura molda a percepção. Então, quando alguém fala essa geração é fraca, eu sempre penso fraca ou moldada por um ambiente extremamente artificial. Porque, pensa comigo, os boomers, eles cresceram numa época onde o homem comum, ele ainda conseguia construir uma vida. Isso muda absolutamente tudo. Os caras lá, eles trabalhavam, eles tinham perspectiva, e talvez seja a palavra mais importante, perspectiva, porque antigamente o dinheiro, ele tinha mais valor. O terreno era acessível, casa era acessível, o emprego era mais acessível, o custo de vida era menor. Então, o homem, ele sentia que o esforço dele gerava retorno, enquanto o homem percebe ali o progresso, ele naturalmente ele desenvolve propósito, autoestima, motivação, identidade. E hoje muita gente trabalha o mês inteiro e se sente como que continua parado no mesmo lugar. E talvez seja aí, exatamente aqui, que começa o colapso psicológico moderno. A geração Y, ela já começou a sentir isso, e ela pegou ali o começo da internet, o aumento da competitividade, a aceleração da vida moderna. Mas a geração Z, que é a geração ali que nasceu completamente hiperestimulada, ela realmente pegou ali um impacto psicológico enorme diante disso, porque pela primeira vez na história humana, o cérebro, ele passou a viver conectado 24 horas por dia. E isso acaba gerando comparação infinita, validação infinita, entretenimento infinito, pornografia infinita. Vou até estar trazendo um vídeo no canal aí, como que a pornografia ela atrapalha a vida dos homens. É assim, algo
Se vocês começarem a estudar profundamente isso, você vai ver o mal que causa a pornografia na vida do homem. Bom, e a informação infinita também. O cérebro o humano ali, ele nunca viveu isso antes. E talvez o problema esteja exatamente aí, porque biologicamente o nosso cérebro ele é ainda tribal. Durante milhares de anos, o ser humano ele vivia em pequenas comunidades, poucas pessoas, poucos estímulos, poucas comparações sociais. O homem construía valores através de competência, trabalho, liderança, presença, e a mulher observava no homem ali segurança, proteção, capacidade, estabilidade. Só que o ambiente moderno ele rompeu completamente essa lógica ancestral. Hoje o cérebro humano vive dentro de uma vitrine social. O Instagram talvez seja o maior exemplo disso, porque ele explora mecanismos biológicos profundos, como a dopamina, aprovação social, status, desejo, validação. E quando isso acontece, o relacionamento também começa a mudar. Porque antigamente relacionamentos eram construídos lentamente. Hoje virou tudo imediato. As pessoas elas desaprenderam a criar vínculo, porque quando alguém acredita que sempre existe uma opção melhor, esperando, essa pessoa ela perde a capacidade de valorizar o que já possui. E talvez seja por isso que tanta gente hoje se sente com ansiedade, com vazio, com solidão, com desconexão emocional. A modernidade, ela, assim, de uma forma, ela trouxe um conforto bom, mas também ela trouxe fragmentos psicológicos extremamente prejudiciais. E talvez a pior parte disso tudo é que muitos boomers, eles olham para a geração atual com a régua de qualidade que eles viveram, mas o mundo deles era completamente diferente do nossos. Eles cresceram ali sem redes sociais, sem hiperestimulações, sem algoritmos ali sequestrando a atenção, sem comparação infinita, sem validação digital. A geração moderna ela cresceu dentro de uma economia de atenção, e isso muda completamente a estrutura psicológica da sociedade. E talvez seja exatamente por isso que hoje existe tanta gente aí perdida, porque o ser humano ele foi feito para comunidade, para conexão, para significado, para construção, mas o ambiente moderno ele empurra as pessoas para o consumo, para o impulso, prazer ali imediato e distrações constantes. E um cérebro hiperestimulado, ele não consegue sentir profundamente, ele não consegue sentir paz e muitas vezes ele não consegue se sentir propósito. Então, depois daquela conversa que eu tive no retiro, eu fiquei pensando muito nisso. Talvez os boomers eles tenham vivido uma geração onde os homens comuns ainda conseguem crescer. Os relacionamentos ainda eram mais simples. O cérebro humano ainda não tinha sido completamente sequestrado pela tecnologia. E talvez a nossa geração, eu sou da geração Y, a geração Z, a geração X, ela esteja tentando sobreviver no ambiente psicológico mais artificial da história. Porque talvez o problema da geração moderna não seja fraqueza, talvez seja o excesso de estímulos, e um ser humano hiperestimulado, ele perde lentamente a capacidade de valorizar o simples. Mas, e aí, eu quero saber a opinião de vocês. Você acha que os boomers, eles realmente entendem a geração moderna? Ou eles viveram ali uma realidade impossível de comparar com a nossa? Bom, finalizando o vídeo de hoje, pessoal,